O sacrifício da alma heroica. Todas as almas heroicas estão desesperadas para evitar, os colegas zombam de mim por ser inútil. O que eles não sabem é que eu vinculei a Telecom Divina, que abriga centenas de deuses que até as almas heroicas de nível SS mais fortes temem. Mas para obter a bênção divina, é preciso beijar a beldade da escola à força por 10 segundos, caso contrário, o sistema divino será fechado permanentemente. Mas a beldade da escola acaba de receber a bênção da alma heroica de nível SS mais forte, e seu pai é ainda mais um mestre da bênção da alma heroica de nível SS. Em vez disso, meus 5 caminhos são medíocres. Eu nem recebi nenhuma bênção. Cerrei os dentes e usei toda a minha força, correndo em direção a Lu Yuli como um animal selvagem. O sucesso ou o fracasso estão em jogo. Desculpe, beldade da escola Lu. Por que você não amanhece? Antes que Lu Yuli pudesse terminar de falar, uma respiração quente envolveu todo o seu corpo. O cérebro de Lu Yuli ficou em branco. O que está acontecendo? Ela foi beijada à força. Lu Yuli ficou atordoada no início, recusando-se a dar as boas-vindas e acenando e lutando inconscientemente, mas não conseguiu reunir nenhuma força. Minha força é apenas no reino do mar de Ki. Com a força de seu reino guerreiro, ela pode me ferir gravemente com um único golpe. Mas devido à repentina ocorrência, e os vários poderes elementais que ela acabou de receber de sua bênção ainda não se acalmaram. Os movimentos caóticos no corpo esperam que Lu Yuli não ouse atacar neste momento, com medo de ser. O poder que ela ainda não dominou se reflete. No final, ela só pode se encostar suavemente nos meus braços e deixar-me fazer o que eu quiser. E neste momento, meu cérebro também está em branco. Há apenas uma chance de 10 segundos. 10 segundos devem ser mantidos. Eu repito constantemente em meu coração, e minha força também está aumentando constantemente. Com medo de que Lu Yuli se libertasse, em pânico, Lu Yuli inconscientemente deu um passo para trás. Ela não conseguiu se firmar e foi pressionada diretamente no chão por mim. Adeus. O diretor abriu a boca em surpresa. A multidão que estava barulhenta antes estava tão silenciosa quanto a morte neste momento. O julgamento do Deus Espada da Flor de Pêssego Divino foi aprovado e está se conectando com o hospedeiro para ir ao Salão Divino. A voz do sistema soou em meus ouvidos. Eu senti como se inúmeras figuras vermelho-sangue estivessem surgindo em minha mente, inundando completamente minha consciência. Eu soltei Lu Yuli e caí no chão, perdendo a consciência, sentindo a pressão em meu corpo diminuir repentinamente. Lu Yuli me empurrou apressadamente, seu rosto corado e seus grandes olhos cheios de queixas. Seu corpo balançou algumas vezes e ela desmaiou comigo. Que porra é essa? Qual é a situação? Isso é incrível demais. Ainda existem guerreiros assim na minha Universidade de Cambridge. Eu gostaria de chamá-lo de... Eu não consigo dizer. Que merda. Meu beijo roubado assim. Gu Kenshin, eu vou te matar. Enquanto os alunos discutiam, um rugido trovejante ressoou pelo céu e a terra. Quase todos os alunos tremeram, inconscientemente querendo se ajoelhar e adorar. No ar, um homem corpulento, com cabelos vermelhos flamejantes caminhava no ar, como um raio, pairando acima do centro de treinamento de esgrima. Nesse momento, seu rosto estava excepcionalmente sombrio, olhando fixamente para sua filha caída no chão. Acabará de chegar ao local. E viu uma cena que o deixou quase vomitando sangue. Olhando para a multidão de alunos abaixo, os olhos de Lu Tian brilharam friamente, sua voz severa. O chefe executivo de Guanglin está aqui. Após investigação, foi confirmado que este aluno está possuído por um espírito maligno, tentando roubar a habilidade de subjugação de nível SS através do contato físico, controle e detenção no local. Aguardando ordens, Lu Tian desembainhou a espada trovejante e estava prestes a me atacar. Espere! Justamente neste momento crítico, a figura do diretor brilhou, bloqueando na frente do chefe executivo Lu. Diretor Zhan, o que você quer dizer com isso? O olhar do chefe executivo Lu fixou-se friamente no diretor. Uma pressão pesada emanou de seu corpo, suportando a pressão de um mestre. A expressão do diretor permaneceu inalterada. Chefe executivo Lu, as crianças estão apenas brincando. Deixe as crianças resolverem sozinhas. Não há necessidade de ficar tão irritado. Se você realmente o levar embora, e a situação sair do controle, então a vida desse garoto estará arruinada. Ao ouvir as palavras do diretor, houve exclamações novamente no local. Ele é o chefe executivo mais jovem da história de Guanglin. Aquele Gu Kenshin provavelmente está acabado. Ofendendo uma figura tão importante em público, a expulsão provavelmente é uma coisa pequena. Brincadeira de criança?
Luo Tianyin zombou, sua aura explodindo novamente, querendo suprimir ainda mais o diretor. Inesperadamente, o diretor ainda mantinha uma expressão calma. Chefe executivo Lu. Eu ensino na escola Jianshin há 20 anos e também sou professor de dança de sua filha. Você poderia me dar essa consideração? Deixe o garoto escapar desta vez. As pálpebras de Luo Tianyin se contraíram, um tanto surpreso. Ele também é um mestre? O diretor desta pequena escola tem um nível de cultivo não inferior ao meu. Em outras palavras, se o diretor da escola Jianshin estivesse determinado a proteger este jovem, a menos que ele rompesse relações com o diretor e começasse a lutar diretamente na escola, seria improvável que ele me levasse embora. Luo Tianyin respirou fundo. Já que é assim, não me culpe por usar meu poder para oprimir as pessoas. Após pensar, Luo Tianyin conteve sua aura, olhando friamente para o diretor Zhan. Muito bom, não esperava que você fosse tão reservado. Já que é assim, por sua causa, não irei atrás dele, mas hoje, sua escola Jianshin deve dar uma explicação à minha filha, Luo Yuli, sentindo a pressão sobre si. A micropressão diminuiu, o diretor finalmente respirou aliviado, enfrentando o fato de que Guanglin é o magistrado mais poderoso. Ele não estava tão relaxado quanto parecia. Luo Yuli e eu somos alunos que ele valoriza. Normalmente, se um de nós dois tem um problema, ele fará o possível para me proteger. Mesmo que não haja relação, se um aluno se mete em problemas na escola, a reputação da escola Jianshin será enormemente afetada. O diretor pensou um pouco, ansioso para falar. De acordo com as regras da escola, darei a ele uma punição de observação escolar. Essa punição estará no arquivo, acompanhando-o por toda a vida. O diretor enfatizou as palavras toda a vida para indicar a seriedade do problema. Observação escolar? O magistrado Lu zombou. Quer dizer que humilhar publicamente a filha de Luo Tianyin é apenas observação escolar? O magistrado Lu balançou a cabeça. Com um tom que não admitia contestação, disse: exijo a expulsão imediata e quero destruir todos os seus meridianos essenciais, para que ele nunca mais possa praticar dança nesta vida. O rosto do diretor ficou pálido como papel. Neste mundo de dança onde os fortes são reverenciados, não poder praticar dança é, sem dúvida, uma sentença de morte para o resto da vida, e as consequências para mim serão ainda piores do que a prisão. Ele ficou em silêncio por um momento e disse em voz baixa: Magistrado Lu, a criança é tola, pode ter sido um momento de impulso, e de acordo com as regras da escola. Regras da escola? Quando ele humilhou publicamente a filha da minha família Lu. Por que você não falou sobre as regras da escola? Ele zombou e continuou: além disso, não fale sobre as regras da escola, mesmo que seja lei, contanto que seja na cidade de Guanglin. Uma palavra minha, Luo Tianyin, pode aboli-la. Diretor Zhan, 2 segundos depois. Se eu ainda vir você na minha frente, a escola Jianshin será desqualificada para recrutar alunos no próximo ano. Cancelar a qualificação para recrutar alunos é o mesmo que sentenciar a morte desta escola. Tal resultado a escola Jianshin não pode suportar, e ele não pode sacrificar o futuro de toda a escola por causa de um aluno que gosta. O diretor suspirou internamente, dando um meio passo para trás, prestes a ceder. Mas de repente sentiu o céu escurecer completamente. Sem saber quando, o sol escaldante no céu foi completamente obscurecido. Sem um raio de luz. O que está acontecendo? Luo Tianyin, que também percebeu que algo estava errado, franziu a testa e olhou para o céu. Tão doce. Devorar, inverter, comer. No céu nublado, uma criatura humanoide cor de tinta afasta as nuvens escuras com uma aura maligna, espiando metade de seu corpo. No momento em que a parte superior de seu corpo sai, inúmeras depressões enlouquecedoras ressoam nos ouvidos de todos. No campo de esportes, muitos alunos cobrem os ouvidos com expressões dolorosas, com olhares quase insanos. Isto é, a praga do espírito maligno. Não, um espírito maligno não poderia me dar esse tipo de pressão. Será que isto é uma alma remanescente de um deus maligno? Impossível. Como algo desconectado como isso poderia aparecer em Guanling? Luo Tianyin ficou chocado em seu coração. Você deve saber que para invocar um deus maligno da praga celestial, é preciso compreender um traço da rima do dão nas 5 escolas. E a rima do dão das 5 escolas é precisamente a entrada no 8º reino. A chave para o reino dos 5 deuses: dão da espada, dão da lâmina, dão da lança, dão do punho, dão da força.
Contanto que se compreenda um traço da rima do Dão nas 5 escolas, se estará qualificado para continuar a entrar em um reino mais profundo, vislumbrando o poder do reino divino. Mas é esse traço da rima do Dão que faz com que inúmeros gênios e talentos caiam aqui. A própria compreensão da rima do Dão já é tão difícil quanto escalar o céu, para não mencionar isso primeiro. O que é ainda mais assustador é que no momento em que a rima do Dão se forma, a aura emitida no Dão atrairá as almas remanescentes de deuses malignos antigos que estão escondidas neste céu e terra. As almas remanescentes dos deuses malignos sentirão entre o céu e a terra o caminho para o fim das estrelas e os devorarão. Quanto mais complexa a rima do Dão no Dão, quanto maior o nível das almas remanescentes dos deuses malignos que são atraídas, o Dão desaparece e a pessoa morre. Inúmeras existências poderosas já pisaram no reino dos 5 deuses. Estão se escondendo neste momento. Será que há uma grande figura próxima impactando o reino dos 5 deuses? E a rima do Dão no fim atraiu a habitação do deus maligno? Lu Qian deduziu rapidamente várias possibilidades em sua mente, sob a pressão do deus maligno. Como um grão-mestre, ele realmente teve um desejo de fugir. Nas nuvens, a forma humana distorcida cor de tinta riu descontroladamente, a cabeça girando continuamente 360 graus, como se estivesse procurando por algo. Finalmente, quando a cabeça da figura humana se virou para mim, ele riu levemente. Uma mão gigante coberta de escamas espreitou das nuvens escuras, estendendo-se em direção a mim e Lu Yuli. As figuras do diretor e de Lu Qian congelaram simultaneamente, suas expressões se tornando extremamente feias. Como uma alma remanescente entre o céu e a terra, foi capaz de provocar um fenômeno celestial tão terrível. Sem dúvida, essa alma remanescente era uma existência bastante terrível em vida. Na plataforma sacrificial, eu, que originalmente havia desmaiado no chão, cambaleei e me levantei, mas meus olhos ainda estavam bem fechados. Como se não tivesse acordado completamente, protegi Lu Yuli, que estava inconsciente, atrás de mim e então peguei aleatoriamente um galho de pêssego do chão, apontando diretamente para a figura humana escura como tinta no céu. Em um instante, inúmeras auras de espada como lâminas de vento convergiram em meu galho de pêssego. No palácio dos deuses, abri meus olhos lentamente, olhando para os arredores com alguma confusão. À vista, estava cheio de flores de pêssego florescendo como a brisa da primavera. No centro das árvores de pêssego, estava um homem de meia idade com um sorriso comum. Este é o deus da espada da flor de pêssego. Fiquei um pouco surpreso em meu coração. Vendo-me acordar, o homem de meia idade sorriu e curvou-se para mim. Sinto muito, devo um favor a um sênior. Esta provação foi lançada por ele para mim. A expressão do homem de meia idade estava ligeiramente nervosa, como se estivesse explicando algo. Assenti como se entendesse. Olhei para o deus da espada à minha frente, de cima a baixo, e perguntei com alguma dúvida, já que você é o deus da espada. Então por que não vejo sua espada? O homem de meia idade sorriu levemente e explicou. As pessoas do mundo ainda não são dignas de eu usar uma espada. Então, ele quebrou um galho de pêssego de perto. Então está em minha espada. No momento em que o homem de meia idade pegou o galho de pêssego, toda a floresta de pêssegos pareceu ser varrida por uma brisa suave. Em um instante, flores de pêssego na floresta caíram como uma cachoeira, tingindo toda a minha visão de rosa pêssego. Uma cena tão linda! Meu corpo congelou no lugar, sem ousar me mover. Eu podia sentir que o que estava escondido nessas flores de pêssego confusas era uma intenção de matar assustadora. Parecia que se eu me movesse, seria cortado em pedaços pelas pétalas circundantes com intenção de espada. Ele acenou com a mão. E as flores de pêssego como uma chuva torrencial desmoronaram repentinamente. No momento em que as flores de pêssego desmoronaram, a intenção de espada invisível misturada com a intenção de matar extrema, instantaneamente encheu todo este mundo. Ele estendeu o galho de pêssego e apontou levemente para o céu. Quando uma espada caiu, um fenômeno estranho aconteceu. Parecia haver uma interrupção no céu. Um mar de sangue escarlate, uma espada rachando o céu. Olhei fixamente para o céu rachado. A boca se abriu silenciosamente, a fenda no céu se moveu para o olhar maligno e cinzento. Mas parecia temer algo, sem ousar agir, 1000 anos atrás. Neste mundo, deuses e demônios consideravam a vida humana como grama, a vida e a morte dependiam de um capricho divino. Para proteger os seres vivos, eu, sozinho com uma espada, guardei o portão celestial. Matei 81 deuses e demônios, aterrorizando os deuses para que não abrissem mais o portão celestial, para que não invadissem mais o mundo humano. O homem de meia idade largou o galho de pessegueiro,
como se estivesse falando sozinho, e eu estremeço. Em minha mente, involuntariamente, lembrei-me do conhecimento deste mundo, o objetivo do cultivo em um mundo de alta força. Temperamento do corpo do reino 0, 7 mares do primeiro reino, 5 tesouros do segundo reino. Extraordinário do terceiro reino, Mahayana do quarto reino, grão-mestre do quinto reino. Marquês e rei do sexto reino, supremo do sétimo reino, acesso ao divino do oitavo reino. Cruzando o imortal do nono reino, onde cada reino é dividido em 10 pequenos reinos. Após o reino dos 5 tesouros, cada pequeno reino é tão difícil quanto escalar o céu, agora na grande Xia. O poder máximo não passa daqueles 4 que guardam a fronteira, protegendo o território da grande Xia, com acesso ao divino. Mas mesmo com acesso ao divino, eles apenas tocaram no limiar da palavra divino. Não são considerados verdadeiros deuses, muito menos, mesmo a travessia mortal do nono reino. Só pode ser considerado um semideus, ainda a uma distância desconhecida dos verdadeiros deuses e demônios. E este homem de meia idade diante de mim, de aparência discreta, realmente, com sua própria força, massacrou 81 verdadeiros deuses e demônios. Que força aterrorizante, antes que eu pudesse recuperar meus sentidos. O homem de meia idade então me deu um sorriso sereno, outros concedem habilidades. Eu te concedo o caminho supremo, este não é apenas um traço de rimadão, mas o que eu trilhei com o tempo de toda a minha vida. Caminho completo, mas este caminho é muito profundo, chocante, inevitavelmente atraindo a cobiça de demônios. É estritamente proibido aqui, a bênção foi concluída, você pode sair a qualquer momento. O assunto do Salão dos Deuses não pode ser contado a estranhos. Dito isso, a cena ao redor do homem se dissipou como uma bolha. O bosque de pessegueiros do mundo mortal era como uma miragem. Após a dissipação do reino espiritual da árvore de pêssego, um palácio sagrado imponente que entra nas nuvens foi revelado. O deus da espada de flor de pêssego se transformou em um raio de luz vermelha. Voou para um dos 7 palácios do topo, deixando-me sozinho no chão. Um galho de pêssego com flores de pêssego espalhadas. Fiquei atordoado por um momento e peguei o galho de pêssego no chão pensativo. Gu Qinshin, o que você está fazendo? Provocando um deus maligno? Você está cortejando a morte. Vendo meu movimento de brandir a espada. O diretor estava ansioso e gritou furiosamente na minha direção. Ele não entende. Aos olhos dele, meu comportamento provavelmente fará com que todo pessoal da escola Jianshinzong seja enterrado comigo. Que diabos é isso no céu? Me sinto tão mal. Sinto formigas rastejando por todo o meu corpo. Um estudante gritou de dor. Gu Qinshin, seu flagelo. Vuvu, mãe, eu ainda não quero morrer. Em meio aos gritos incessantes na escola Jianshinzong, o deus maligno no céu rugiu e a mão gigante feita de cabeças humanas acelerou um passo e esmagou-se pesadamente contra mim. No instante seguinte, eu me movi. Dei um passo à frente. Com este passo, o mundo inteiro pareceu congelar por um instante. Eu tinha um leve sorriso no rosto. Eu, Gu Qinshin, tenho algo que pode fazer deuses e demônios de todo o mundo baixarem a cabeça. Eu apontei o galho de pêssego para o céu. Com uma estocada repentina, o rosto já feio do deus maligno se contorceu repentinamente. É inútil. Coma você, voe! Antes que o deus maligno pudesse reagir, a terrível água do rio amarelo já havia corrido até ele, esmagando completamente o deus maligno e continuando a rolar para a frente, devorando todo o céu junto com os gritos miseráveis do deus maligno. Cito. No ar, eu estava segurando o galho de pêssego na minha mão, apontando para o céu, com um leve sorriso no rosto, fingindo ser esperto por dentro. As nuvens escuras no céu desabaram repentinamente e a luz do sol jorrou das nuvens escuras, caindo sobre mim. Envolto em luz dourada, eu parecia uma divindade suprema. Muitos alunos só então voltaram a si. Meu Deus, isso é tão legal! Isso é o reino do mar de Qi. Eu acreditaria se você dissesse que isso é um deus do período Mahayana. Em meio aos gritos de espanto dos alunos, Luo Tianyin finalmente voltou a si. Seus olhos estavam cheios de uma luz intensa. Aquela lua sangrenta agora é aquele mar de sangue de intenção assassina condensada. Um estudante do ensino médio que acabou de entrar no mar de Qi pode realmente desencadear tantas visões celestiais. Como isso é possível? Nesse momento, Luo Tianyin já estava extremamente chocado. Não havia figuras importantes em Guanglin City que pudessem ascender ao reino dos 5 deuses. Apesar de haver muitas coisas inacreditáveis. O que conseguiu compreender o Dão e entrar em contato com a semente foi este jovem no reino do mar de Qi diante de mim.
Parecia impossível matar a alma de um deus maligno de alto nível com o reino do mar de Qi, mas Luo Tianyin sabia que não era impossível. Quando uma semente germina, ela pode explodir com 100 ou 1000 vezes sua própria força. E quando um dançarino compreende o dom, o momento em que sua própria semente germina pode explodir 10.000 vezes, ou até 1.000.000 de vezes sua própria força. Este é o poder de tocar o reino de Deus, na história de milhares de anos da nação do edifício. Quantos lordes da terra que governam um lado gastaram décadas ou até centenas de anos, mas ainda caíram no caminho para o Dão. Só que antes do reino dos 5 deuses, a rima do Dão que acabei de usar pode produzir uma imagem tão aterrorizante do céu e da terra. Sem dúvida, é o Dão supremo entre milhares de rimas do Dão. O diretor olhou para mim no ar e assentiu pensativamente. Que intenção assassina pura e aterrorizante para gerar este tipo de Dão. Deve haver pilhas de ossos como montanhas atrás dele. E este é um estudante do reino do mar de Qi. É impossível fazer isso. Então só há uma possibilidade. Que possibilidade? Luo Tianyin perguntou apressadamente. A bênção lendária do nível de Deus. Os olhos do diretor estavam brilhantes e ele lentamente cuspiu algumas palavras. Mas ele não conseguiu mais conter seu próprio choque. Gu Qinshin. Ah, Gu Qinshin. Que tipo de lixo sem talento você é? Você é claramente um gênio incomparável do futuro da raça humana. Um demônio com uma bênção de nível SS. Um gênio incomparável que obteve uma bênção de nível de Deus. Imagino que este ano, a escola secundária Jianshin subirá no ranking das escolas secundárias da nação do edifício a uma velocidade aterrorizante. Bênção de nível de Deus. As pupilas de Luo Tianyin se dilataram. A raiva anterior desapareceu completamente. Ele apenas sentiu que estava um pouco em transe. Bênção de Deus. Ele só tinha ouvido esse termo em reuniões de alto nível. Este tipo de bênção que só aparece em lendas não aparece no prédio há milhares de anos. Não se sabe por quê. As almas malignas de nível de Deus não serão restringidas pelas sementes de almas malignas. Elas vagam livremente entre o céu e a terra como as almas remanescentes dos deuses malignos. Somente aqueles cuja iluminação e corpo mental são os melhores da humanidade e não foram contaminados por almas malignas têm uma pequena possibilidade de receber a bênção de Deus. Como é possível para este jovem no reino do mar de Qi? Pensando nisso, Luo Tianyin suspirou. Seu rosto estava cheio de tristeza. Suas ações anteriores pareciam ter me ligado a este jovem em inimizade. Parece que ele tem que encontrar uma maneira de compensar o relacionamento entre os dois. Mesmo que ele não possa andar lado a lado com este jovem, pelo menos ele não pode se tornar um inimigo. Como governador de Guanglin City, tendo lidado com a burocracia por tanto tempo, ele naturalmente sabe qual atitude deve usar com um verdadeiro talento. Neste momento, ainda estou suspenso no ar, meus olhos bem fechados. Depois de exibir aquilo, senti que todas as leis do tão no mundo se renderam aos meus pés. Todas as coisas retornam a um, transformando-se em uma semente vermelha estrelada e fundindo-se em meu mar de Qi. O mar de Qi originalmente azul foi instantaneamente tingido de um vasto oceano vermelho, à medida que a absorção do tão era concluída. A voz do sistema soou em meus ouvidos. Recompensa do julgamento do deus da espada de flor de pêssego, domínio da espada do deus servo concluído. O salão dos deuses foi oficialmente vinculado. Próxima extração aleatória do tempo de julgamento divino, 12 horas depois. Peguei emprestado o Dão Yundiu Xia para caminhar no ar e lentamente caí do céu. Lu Yuli estava deitado silenciosamente no chão. Mesmo em estado de coma, ela ainda é inacreditavelmente linda, como uma boneca de porcelana requintada. Eu suspirei em meu coração, realmente forcei aquela garota talentosa como um monstro no ritual da bênção da sombra Yin. Isso tudo pareceu um sonho. Só de pensar que terei que dar a esta garota uma explicação razoável depois, sinto uma dor de cabeça. Eu não posso dizer que foi o sistema que exigiu, certo? Meu coração está em constante conflito, apenas sinto o mundo diante de mim girando. A cena diante de mim está ficando cada vez mais turva. Acabou. Minha força mental parece estar um pouco sobrecarregada. A consciência em meu cérebro está se dissipando rapidamente. Eu sou como um pássaro de asas quebradas. Com um estrondo, caí no chão. Dei um suspiro de alívio. A vitalidade é muito vasta. Não parece haver nada de errado. Luo Tianyin não pôde deixar de respirar fundo. Ele não sabia como ele aguentou. Uma quantidade tão grande de dão de alto nível, outra pessoa provavelmente já teria explodido e morrido. Luo Tianyin acenou para trás. Ele ordenou: secretário,
leve-o para o primeiro hospital Vudal de Guanglin para se recuperar. E faça um check-up completo para ele. Apenas mencione meu nome. Eu entendo. O secretário acenou com a cabeça e uma nuvem branca feita de aura se estendeu de sua mão, suavemente levantando-me do chão e prestes a sair. Os olhos de Lu Qian brilharam de repente. Seu olhar passou por Lu Yuli, que também estava inconsciente ao lado. Então ele disse ao secretário que estava prestes a sair: espere, secretário. Leve Yuli junto para um check-up. Oficial executivo, eu já verifiquei. A senhorita Lu está apenas emocionada. Ainda não há estabilidade no Qi causado pela intensa flutuação, um coma temporário causado pelo excesso de caos. Não há necessidade de ir ao hospital. Fu Bichu explicou com alguma seriedade. Lu Qian tossiu 2 vezes e disse em voz grave: mandei você levar, então leve. Pare de falar besteiras. A propósito, lembre-se de colocar os dois em um quarto de hospital individual, com as camas lado a lado. Fu Bichu se alegrou, como se tivesse percebido. Olhou para mim em sua mão, como se tivesse entendido alguma coisa. 2 grupos de peixes brancos compostos de Qi estático embrulharam suavemente os corpos dos dois e foram para o primeiro hospital de Guanglin. Na capital do Império da Xia, em uma sala de prática de espadas, um homem usando uma máscara vermelha estrelada estava sentado no chão, segurando uma longa espada vermelho ferrugem com as 2 mãos. Como diretor-geral do Tribunal de Julgamento de Modelos, sua esgrima já atingiu o reino da verdade. Ao longo dos anos, os cadáveres de demônios mortos em suas mãos são suficientes para formar uma montanha. Mas mesmo assim, ele ainda não consegue entender a lâmina da matança que ele deseja, provando a lâmina com a matança. Será que está errado? Não consigo entender nenhuma razão. O homem franziu a testa. Ele já está no pico do reino de Dizum por 10 anos completos, justamente quando ele relaxou o corpo e planejava comer algo para a próxima rodada de compreensão. A longa espada vermelho ferrugem em sua mão de repente tremeu ligeiramente, como se estivesse com medo de alguma coisa. Em seguida, uma lua de sangue vermelha estrelada subiu lentamente no céu. O luar vermelho estrelado caiu, carregando uma intenção de matar incomparavelmente pura, que se espalhou no ar, pungente e fria. O corpo do homem tremia ligeiramente de medo. Suor frio escorria como uma cachoeira de suas costas, mas seus olhos revelavam uma excitação e entusiasmo sem precedentes. Que intenção de matar intensa! É a essência da matança. Não é este o caminho da matança que eu sempre sonhei? O homem apontou a lâmina enferrujada para o céu, tremendo, e o espaço ao redor imediatamente flutuou violentamente, abrindo uma fenda espacial. Talismã de estigma de nível S. Transferência espacial. Justamente quando o homem estava prestes a entrar na fenda espacial, em sua percepção, aquela aura assassina da cidade de Guanglin desapareceu inexplicavelmente. A expressão no rosto do homem mudava constantemente, parecendo um pouco hesitante. Mas, finalmente, ele desistiu de entrar na fenda espacial. Ele possui um talismã de estigma de nível S extremamente raro, transferência espacial. Pode abrir uma fenda espacial para teletransporte em todo o planeta Estrela Azul. Esta é a garantia dele como chefe do tribunal de primeira instância. É a garantia de chegar rapidamente ao local do incidente. Infelizmente, este talismã tem um tempo de espera de 1 dia. Se houver outras emergências importantes em outros lugares do país hoje e eu não puder chegar a tempo para lidar com elas, então seria problemático. Tenho medo que esses espíritos malignos usem uma tática de diversão. O homem ponderou por um momento. Pegou o celular e discou um número. Alô? Ajude-me a cumprimentar o chefe executivo da cidade de Guanglin. Amanhã irei à cidade de Guanglin para inspecionar e, a propósito, perguntar se há algum deus marcial dedicado na cidade de Guanglin. Se houver, não importa o custo. Deve me ajudar a conseguir uma oportunidade de conhecê-lo. Primeiro hospital número 5 da cidade de Guanglin. O conflito entre os elementos diminuiu. Todos os indicadores do corpo estão saudáveis. Ficarei no hospital para observação durante a tarde. Se não houver outros problemas, posso ter alta do hospital esta noite. Ok, obrigado, doutor. Lu Yuli, sentada na cama do hospital, acenou com a cabeça em resposta e mandou o médico embora. Lu Yuli franziu a testa delicada e massageou as têmporas doloridas, assim que estava prestes a se lembrar por que estava no hospital. A porta do quarto foi aberta novamente, e uma figura correu para cima e deu a Lu Yuli um forte abraço. Yuli, você finalmente acordou. Quando eu te vi desmaiando no palco, eu estava tão preocupada.
Ouvindo a voz familiar, seu corpo tenso relaxou novamente. Xiaoya, como você veio aqui? Como? Como sua única melhor amiga, eu não poderia vir vê-la no hospital. Lu Yuli franziu o nariz ligeiramente atordoada. Lembrando-se daquele significado rude, as bochechas originalmente brancas como a neve de Lu Yuli ficaram levemente vermelhas. Vendo a aparência estranha da melhor amiga, Xia arregalou os olhos imediatamente. Não me diga. Minha querida, não me diga que você não tem nada a ver com ele. Agora toda a escola sabe. O que vocês dois fizeram no local da cerimônia de bênção? Se isso se espalhar, nossa escola Jianshin se tornará uma grande piada. Nossa reputação será completamente arruinada. Esse Gu Qinshen é tão detestável. Na verdade, ele fez esse tipo de coisa com você em público. Xia murmurou indignada. Não importa, eu não o culpo. Ele me ajudou muito antes. Sou muito grata a ele. Desta vez, deve haver alguma dificuldade para ele. Lu Yuli balançou a cabeça e respondeu suavemente com o rosto vermelho. Ele me ajudou muito antes. Mesmo que ela tenha salvado sua vida antes, isso não justifica o que aconteceu. Xia, que estava analisando seriamente. De repente ficou sorridente no segundo seguinte. Mas Gu Qinshen é realmente muito bonito. E a roupa que ela usou hoje foi incrível. O quê? Pensando bem, acho que não é inaceitável. Que tal Yuli simplesmente aceitá-la? A propósito, deixe-me mostrar algo que gravei secretamente. O diretor já está bloqueando completamente as notícias sobre este assunto. Este é um vídeo exclusivo. Secretamente, sem perceber, Xia pegou o tablet e colocou na frente de Lu Yuli, abriu um vídeo e começou a reproduzir. Ao ver a cena no vídeo em que o jovem protegia a garota atrás dele, os belos olhos de Lu Yuli tremeram levemente. E então, pequena Yuli, Gu Qinshen é legal, não é? Você não sabe. Agora quase todas as garotas da escola são suas irmãzinhas. Xia desligou o vídeo animadamente. Virou a cabeça, mas descobriu que Lu Yuli ainda estava olhando fixamente para a tela, atordoada. Com uma expressão de alma perdida, ela suspirou desamparadamente. Em sua impressão, devido à sua aparência de fada e talento para a dança, os pretendentes de Lu Yuli podem ser descritos como intermináveis. Entre eles, não faltam jovens de famílias famosas, mas a personalidade de Lu Yuli sempre foi muito fria com estranhos. Não importa o tipo de pretendente, Lu Yuli recusou todos educadamente nos últimos anos. Xia nunca tinha visto Lu Yuli assim hoje. Eu realmente não sei que tipo de poção mágica Gu Qinshen deu à flor da escola. Rasgue minha cabeça dói. Onde estou? Xia e Lu Yuli ficaram surpresas ao mesmo tempo. Havia outras pessoas neste quarto. No segundo seguinte, a cortina branca ao lado foi aberta, revelando outra cama no quarto. Cobri minha cabeça latejante e levantei a cabeça um pouco confuso, olhando ao redor, e finalmente meus olhos se encontraram com os de Lu Yuli. Os dois lutaram ao mesmo tempo. Xia silenciosamente se afastou, com um sorriso fraco no rosto. Com uma expressão de espectadora, uma atmosfera estranha se espalhou no ar, diante dos olhos cristalinos de Lu Yuli. Meu coração está um caos. Em meio a inúmeras perguntas, a questão mais importante surgiu. Como vou explicar para Lu Yuli o que fiz com ela agora? Como homem, devo assumir a responsabilidade por essa garota, não importa o que aconteça. Além disso, eu já gosto muito de Lu Yuli. Lu Yuli não é apenas conhecida por sua beleza, mas também por sua personalidade gentil e adorável. Ela até fica tímida toda vez que fala comigo. Eu sempre me perguntei por que uma garota tão gentil é rotulada de fria pelos colegas. Antes, porque a distância entre nós era muito grande, eu só podia suprimir esse sentimento no meu coração, mas agora é diferente. Despertei o salão dos deuses. Tenho confiança para pisar em qualquer obstáculo. Meus punhos se fecham com força. Como se tivesse tomado uma decisão, falei, Lu, colega Lu, sobre o que aconteceu antes, deixe-me explicar. Mas antes que eu pudesse terminar aquilo, tenho compromissos hoje à noite. Eu vou indo. Colega Gu, descanse bem. O tom de Lu Yuli estava um pouco nervoso. O rubor em suas bochechas já havia chegado às raízes de suas orelhas. Ela desajeitadamente saiu da cama, puxou a bainha e fugiu. O que isso significa? Olhando para as costas das duas pessoas que se afastavam, cocei a cabeça. Estou um pouco confuso. Esquece, somos da mesma turma. Haverá muitas oportunidades para esclarecer no futuro. Não me preocupei muito, sentindo que minha cabeça ainda estava um pouco dolorida. Adormeci novamente na cama do hospital.
Não sei quanto tempo se passou. Quando acordei novamente, o céu já estava escurecendo. Depois de confirmar que estava tudo bem com meu corpo, cuidei da papelada de alta. Caminhei em direção à casa. Chegando em casa, peguei a chave, abri a porta e entrei. Uma garrafa de vinho verde veio direto para minha cabeça. Pará! Estilhaços de vidro explodiram na parede acima da minha cabeça como gotas de chuva, encharcando-me. Quem ousa me atrapalhar, elefante? Vou te afogar até a morte. Na sala de estar, um bêbado de aparência desleixada está deitado no chão. Neste momento, ela está segurando uma garrafa de vinho na mão esquerda, bebendo avidamente, fazendo um som gorgolejante. Este é meu pai, Guo Tian. Desde que minha mãe se sacrificou no campo de batalha, ele se tornou completamente um escravo do álcool. Todos os dias está bêbado ou a caminho de ficar bêbado. Até as despesas mensais de subsistência desta família dependem apenas da pensão por morte da minha mãe e da taxa de aposentadoria de Guo Tian. Olhando para os estilhaços de vidro por todo o chão, peguei habilmente as ferramentas ao lado e comecei a limpar. Pai, não te disse para beber menos? Como você ficou assim de novo? Linier, meu Linier, sinto tanto a sua falta. Irmão, Guo Tian bêbado estava deitado no chão, falando bobagem sem parar, e começou a roncar enquanto falava. Eu suspirei. Acostumado com isso, ajudei o pai a deitar no sofá da sala de estar e limpei seu rosto. Então o cobri com um cobertor. Irmão, papai está dormindo? Já está dormindo. Você pode sair agora. Ufa! Uma garota de aparência proeminente soltou um longo suspiro e estendeu sua pequena cabeça delicada do quarto. Esta é minha irmã, Gu Xiaoyu, 2 anos mais nova que eu. Agora está no primeiro ano do ensino médio na Jianshin Middle School. É que, comparada a mim, o talento de dança de Gu Xiaoyu pode ser considerado incrível. Apenas na graduação do ensino fundamental, Gu Xiaoyu já havia concluído a extração corporal e alcançado o espelho Qihai Yijin, e agora está subindo para os 4 níveis do espelho Qihai. Hoje, não sei o que aconteceu com meu pai. Ele voltou e quebrou coisas em casa, o que me assustou. Gu Xiaoyu reclamou para mim. Você deveria estar acostumado com isso há tantos anos. Eu toquei a cabeça da minha irmã, mas fui imediatamente derrubado por Gu Xiaoyu, Gu Qinshin. Eu disse para você não tocar minha cabeça, eu não vou crescer. Gu Xiaoyu pareceu carrancuda, como um gatinho irritadiço. Você ainda tem medo de não conseguir crescer? Eu olhei para as longas pernas de Gu Xiaoyu sem palavras. Apenas no primeiro ano do ensino médio, Gu Xiaoyu já é apenas uma cabeça mais baixa do que eu, que tem 1,85 metros de altura. Uma figura alta combinada com um rosto puro. Definitivamente uma configuração de beleza de primeira qualidade. A propósito, irmão, como foi seu nível de bênção hoje? Você tem alguma anotação? Eu estava um pouco confuso em minha mente. Todos os alunos do terceiro ano deveriam ter se visto cortando um deus maligno com uma espada. Por que Gu Xiaoyu, que está na mesma escola, não sabe? Mas eu ainda balancei a cabeça e disse, não. Eu falhei em abençoar. Lembro-me claramente de antes de sair do templo dos deuses. O deus da espada da flor de pêssego me deixou uma frase. Os assuntos do templo dos deuses não podem ser contados a estranhos. Ah, alguém disse que está tudo bem se seu talento não for bom o suficiente, mas você nem conseguiu uma bênção. Parece que só posso morder minha irmã no futuro. Vendo que eu estava comendo, Gu Xiaoyu decidiu zombar. Mas entre as sobrancelhas, ele observava cuidadosamente minha expressão, como se estivesse com medo de que eu mostrasse uma expressão de frustração. Então você vai deixar seu irmão te morder? Eu sorri e me aproximei da minha irmã e a encarei. Gu Xiaoyu ficou atordoada por um momento, como se não esperasse que minha reação fosse essa. Ah, que cara de pau você tem! Se vai aceitar, aceite logo. Eu nem disse que não podia. Gu Xiaoyu desviou o olhar de mim, resmungando 2 frases emburrada. De repente, como se tivesse se lembrado de algo, ela me encarou com os olhos brilhando. A propósito, irmão, tenho mais uma coisa que quero te perguntar. Gu Xiaoyu de repente ficou astuta, envolvendo meu pescoço com uma mão. Ela riu. Ouvi dizer que você beijou a força Lu Daxiao Hua na cerimônia de bênção do último ano do ensino médio esta manhã. É verdade? Se for verdade, isso é demais. Pensando nisso, Gu Xiaoyu cerrou os punhos com entusiasmo. Sai fora! O que tem de legal nisso? O que você, uma criança, entende? Relembrando a cena desta manhã, meu rosto ficou vermelho. Eu usei diretamente o chute sem sombra de Foshan e chutei Gu Xiaoyu para dentro do quarto. Irmão,
Boa sorte! Se Lu Xiaolua realmente se tornar minha cunhada, então eu serei a pessoa mais popular na escola. Eu acredito em você. Você definitivamente pode conquistar Lu Xiaolua. Ai! Em resposta a ela, houve o som pesado da minha porta se fechando. Essa garotinha. Ela não se esforça para cultivar, mas é mais ativa do que qualquer outra para fofocar. Eu esfreguei minhas têmporas, impotente. Comi qualquer coisa na geladeira e também fechei a porta do quarto. Na sala de estar, apenas o pai estava deitado desordenadamente no sofá. Mas logo depois que os dois voltaram para seus quartos, o ronco na sala de estar parou abruptamente. Um brilho dourado silenciosamente envolveu toda a sala de estar. O pai, que estava adormecido, abriu os olhos, com uma luz dourada sagrada fluindo em suas pupilas. Não havia mais vestígios de abatimento. Ele se sentou no sofá, olhando para o meu quarto. Seus olhos estavam cheios de choque persistente. Esta manhã, essa criança realmente recebeu o favor de um antigo deus. Após o choque, um olhar de satisfação apareceu em seu rosto. Com certeza, minha ideia estava certa. A criança que cresce em adversidade é a mais forte. Parece que o plano de deixá-lo herdar diretamente os negócios da família terá que ser adiado novamente. Terei que ter mais cuidado no futuro para evitar que ele descubra a falha. Certo, amanhã terei que fazer uma viagem à família real de Daxia para elevar o nível de identidade oculta de Qinshen ao máximo. Compreender a intenção da espada aos 18 anos, já posso imaginar as expressões daqueles 3 velhos idiotas amanhã. Estou ansioso por isso. Um sorriso astuto brilhou no rosto do pai. Voltando para o quarto, eu tinha acabado de me deitar na cama. O celular começou a vibrar. Era um telefonema do diretor. Pequeno ancestral, você recebeu alta. Como você está se sentindo? Obrigado pela preocupação, diretor. Estou bem. Que bom que está bem. Você é o as escondido de Guangni. Se algo acontecer com você. O diretor sorriu e repreendeu. Então disse, a propósito, Xiaobu. Amanhã ao meio-dia, o diretor-geral do Tribunal de Julgamento de Demônios de Imo virá inspecionar Guangni. Fiquei surpreso por um momento. Então, um traço de surpresa brilhou em meus olhos. Por que uma figura tão importante viria a Guangni, um lugar tão pequeno? No país de Daxia, o respeito é baseado na força. E a força também corresponde à posição no sistema executivo do país de Daxia. O chefe executivo do distrito é o chefe executivo da província, os 12 imperadores e os 7 grandes lordes. Os 4 deuses marciais aumentam em força e poder. O Tribunal de Julgamento de Demônios é uma organização especial independente do sistema governamental, responsável por resolver as invasões de Imo de fora de Blue Star. Devido à sua natureza especial, o Tribunal de Julgamento de Demônios pode até mesmo se sobrepor a algumas leis de Daxia e desfrutar do direito de agir primeiro e relatar depois. Os 4 deuses marciais raramente são vistos. O poder real de Daxia é geralmente detido pelo conselho composto pelos 7 lordes. E o diretor-geral do Tribunal de Julgamento de Demônios tem um cultivo aterrorizante no pico do reino da veneração da terra, e seu status não é inferior ao dos 7 lordes. Que figura importante! Mas o que a inspeção dele em Guangnin tem a ver comigo? Alguns pontos de interrogação apareceram na minha cabeça. Claro que tem a ver com você. O tom originalmente relaxado do diretor, de repente ficou sério. Essa figura importante está visitando incógnito. Ele reservou todo o prédio de música. Ele está se preparando para verificar você pessoalmente amanhã ao meio-dia. Se você conseguir o favor dessa figura importante, então seu cultivo marcial futuro pode ser considerado tranquilo. Franzi a testa ligeiramente. Na minha opinião, o diretor e o chefe executivo Lu devem ter suprimido o assunto de eu ter compreendido o domínio e matado o deus maligno ontem. De qualquer forma, ter sucesso em compreender o domínio aos 18 anos é muito chocante. Hoje, Gu Xiaofei só sabe que está mais forte, mas não sabe que matar um deus maligno com uma única espada é uma boa prova disso. Então, por que o diretor quer me ver pelo nome? Enquanto eu estava pensando, uma voz mecânica de repente soou em meus ouvidos. O resfriamento do templo divino está completo, estabelecendo conexão. O próximo julgamento foi iniciado automaticamente, guiando o mestre do templo para o templo divino. Uma luz vermelha lentamente se expandiu diante dos meus olhos, gradualmente enchendo toda a minha visão. De repente, caí na cama e adormeci profundamente. Apenas a voz urgente de preocupação do diretor permaneceu no meu telefone. Quando abri meus olhos novamente, meus olhos já estavam ocupados por um mar de estrelas vermelhas, combinando um deus para o mestre do templo.
Correspondência completa. Zalzilon, o deus da lança do dragão de prata. O julgamento e as recompensas são emitidos pelo próprio deus. Zalzilon. Desta vez, o deus é Zauyun. Fiquei encantado. Como um transmigrador, eu naturalmente sei o quão incrível Zauyun foi na história. Um feixe de luz vermelha voou do distante salão da sombra espiritual. Transformou-se em uma figura humana, firmemente parada na minha frente. Que aparência magnífica! Armadura prateada de Deus do Vento, bonita e dominadora, brilhando fracamente na luz fraca. Mas o que mais me chocou foi a lança longa nas mãos do homem. Zilon saúda o mestre do salão. Zauyun se ajoelhou sobre um joelho. Eu apertei minhas mãos em saudação enquanto o homem se ajoelhava. Senti como se uma montanha invisível estivesse pressionando sobre mim, me sufocando. General, não precisa ser tão formal. Forcei um sorriso feio. Meus joelhos já estavam tremendo incessantemente. Aparentemente sentindo meus desconfortos, Zilon rapidamente guardou a lança em sua mão. No momento em que a lança desapareceu, senti a pressão sobre mim desaparecer repentinamente. Eu caí sentado no chão, respirando fundo e com dificuldade. Eu estava um pouco assustado. Esta lança contém um terror extremo. Apenas existir no mesmo espaço que esta lança me fez sentir assim. Se for usada para lutar, eu não ouso imaginar. O colapso do espaço. Provavelmente seria o resultado mais leve. Será que esta lança longa é a recompensa desta provação? Meus olhos instantaneamente se tornaram fervorosos. General Zal, qual é a provação que você preparou para mim desta vez? Mestre do salão, sua condição física atual não permite que você realize a provação. Por que isso? Meu corpo atual está fraco e debilitado. Minhas fundações de cultivo já foram destruídas quando eu era jovem. Se você realizar a provação à força, você certamente morrerá com seu corpo explodindo. Mestre do salão sofreu ferimentos graves quando era jovem. As palavras de Zauyun instantaneamente me puxaram de volta às memórias, pensando em como eu também fui um gênio inigualável. Assim que entrei no ensino fundamental, eu já estava no 8º estágio do refinamento corporal. Mais uma vez, no caminho para casa depois da escola, eu ouvi gritos de socorro vindo de um beco. Várias pessoas vestindo roupas estranhas estavam agredindo uma garota. Eles estavam tentando arrastar a garota para uma van ao lado da estrada. A cabeça da garota já havia sido colocada em um saco. Apenas metade de seu corpo ainda estava lutando incessantemente. Eu já tinha visto a marca nessas roupas na televisão. Era uma organização de culto maligno que especificamente sequestrava garotas à força para sacrificá-las como oferendas. Então, eu agi contra o grupo de cultistas malignos. Eu salvei aquela garota. Meus punhos eram impotentes contra seus muitos braços. Fui espancado até vomitar sangue por aqueles cultistas malignos. Eu fiquei gravemente ferido e inconsciente. Quando acordei novamente, já estava no hospital. Embora eu tenha sobrevivido por sorte no final, desde então, meu nível se tornou extremamente difícil de subir. Eu usei 6 anos inteiros para ir do estágio 8 do refinamento corporal ao mar de Ki no espelho. General Zal. Você quer dizer? Uma pitada de excitação brilhou nos meus olhos, que o Lorde do Salão está aqui. Com a alma como sangue e a destruição como carne, remodelando os meridianos essenciais. Zalzilon sorriu levemente. Com a mão direita acenando violentamente no ar, em um instante, incontáveis rugidos encheram esta terra cor de sangue. Uma após a outra, enormes criaturas caíram no chão, com as mesmas feridas prototípicas em seus corpos. É perfeito para o Lorde do Salão refinar carne e meridianos essenciais. Zalzilon disse levemente, e assim que suas palavras caíram, uma enorme e grotesca imagem de Buda cresceu na cabeça do Lorde da Terra e esmagou-se pesadamente em minha direção. Não ousei negligenciar. Um galho de flor de pêssego apareceu em minha mão. No instante em que o galho de flor de pêssego estava em minha mão, eu parecia estar com o sangue desta terra, fundido em um todo, transformado em um mar de sangue. Meus olhos também ficaram vermelhos de intenção de matar. Um golpe de espada cortou, e o mar de sangue transformado em intenção de matar transformou a criatura na frente em uma pilha de escória negra em um instante. Antes que eu pudesse reagir, vi uma mecha de sangue ilusória se transformar na criatura. Como uma flecha, atingiu meu corpo com força. Em seguida, minha aura subiu constantemente. Meus meridianos essenciais estão realmente ficando mais fortes. Não só isso. Meu reino de artes marciais também está melhorando. Neste momento, olhando para a vasta área de criaturas grotescas à minha frente, minha mentalidade sofreu algumas mudanças. Mate! Eu gritei, carregando uma intenção de matar infinita.
avançando violentamente para o grupo de monstros. Carne e sangue intermináveis se fundiram. No campo de treinamento da família Yenlongu, um jovem estava levantando um enorme caldeirão de ferro com as próprias mãos. O jovem vestiu o uniforme da Universidade de Longu. Relatório: Jovem mestre, há as últimas notícias sobre a senhorita Lu. Ao ouvir as 3 palavras senhorita Lu, o som no campo de treinamento parou abruptamente. Os olhos do jovem se abriram repentinamente. Luzes como raios explodiram em seus olhos. A senhorita Lu, na cerimônia de bênção de hoje, como você, jovem mestre, conseguiu com sucesso a bênção de uma alma sombria de nível Imperador SS. Ao ouvir esta notícia, o jovem ficou surpreso no início. Alguns segundos depois, uma risada alegre explodiu. Ha 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 ha. Bênção de nível SS. Bom, merece ser a mulher que me fez, e a mim, perseguir por 3 anos inteiros. A mulher que persegui por 3 anos inteiros. Velho Huang, pegue a espada chama escarlate que meu pai gastou 100 milhões de moedas da Xia para colecionar há 2 dias. Ensopado de acompanhamento. Espada chama escarlate. Embora não abale as fundações de toda a família Yan, ainda seria uma grande perda se o jovem mestre realmente desse para outra pessoa. O mestre definitivamente ficaria furioso. Jovem mestre, a espada chama vermelha é uma das coleções mais satisfatórias do mestre nos últimos anos. Que tal trocarmos? Trocar o quê? O filho dele está cortejando uma garota. Por que não pode usar as coisas dele? Além do mais, além de cultivar, quase não usei os recursos da família nos últimos anos. Aquele velho deveria me reembolsar um pouco. Huang Lao enxugou o suor do rosto, com uma expressão um tanto hesitante. A propósito, jovem mestre, há mais uma coisa sobre a senhorita Lu que eu não sei se devo dizer. Diga. O que aconteceu com Yu Li é o meu problema. A senhorita Lu foi beijada à força por um aluno com o mar de Qi destruído. Logo após receber a bênção divina. Ok, espere. O que você disse? Os músculos de Yamin se contraíram repentinamente e o sorriso congelou em seu rosto. A deusa que ele perseguiu por tantos anos foi beijada à força? Após alguns segundos de silêncio, os músculos de Yamin se ergueram como uma pequena montanha e ele bateu os punhos pesadamente no chão, e a fumaça encheu o ar em um instante. 2 buracos de 3 metros de profundidade apareceram no chão, seu rosto estava roxo de raiva, ele rangeu os dentes e disse: envie todas as informações daquele bastardo para o meu celular hoje. Além disso, compre para mim a passagem para Guangning no primeiro voo de amanhã. Na cidade de Guangning, no quarto da família Lu, as requintadas sobrancelhas de Lu Yuli se franziram ligeiramente. E ao seu redor, luzes coloridas e deslumbrantes brilhavam. As luzes de 5 cores giravam lentamente em torno de Lu Yuli, uma bênção divina de nível SS, permitindo o controle de elementos, ou seja, a capacidade de manipular instantaneamente 5 elementos de metal, madeira, água, fogo e terra. Você deve saber que as bênçãos divinas do sistema de elementos são raras e quase todas as bênçãos divinas do sistema de elementos são de nível S ou até A, e a bênção divina que Lu Yuli recebeu permite que ela controle 5 elementos ao mesmo tempo. Os 5 elementos geram e restringem uns aos outros e, ao mesmo tempo, controlam 5 elementos. O que também significa que, enquanto ela puder crescer sem problemas, ela não terá fraquezas. E ela pode facilmente perceber todas as falhas do inimigo. Finalmente posso controlar 5 elementos ao mesmo tempo. Era tão difícil de controlar quando recebia a bênção divina. Relembrando o coração na cerimônia de bênção divina, o rosto de Lu Yuli ficou vermelho novamente. Relembrando o coração na cerimônia de bênção divina, o rosto de Lu Yuli ficou vermelho novamente. Aquele toque suave, eu ainda me lembro vividamente. Lu Yuli, no que você está pensando? Ela timidamente se escondeu na cama, cobrindo o rosto corado com o cobertor. Seus pés, como os de uma menina, socavam incessantemente a cama, em sua mente. As memórias giravam e rolavam incessantemente. No vídeo de hoje, aquele garoto estava firmemente na frente dela. Sua figura se sobrepôs à do menino no beco, alguns anos atrás. Lu Yuli nem sabia por que ela havia fugido em pânico hoje. Além disso, por que ela sempre tinha medo de falar quando o enfrentava? Lu Yuli, você está prestes a se formar. Você não pode mais fugir. Tantos anos se passaram. Você se tornou muito forte. Agora você também pode protegê-lo. Ela cerrou seus pequenos punhos. Um toque de determinação brilhava em seu rosto delicado.
Justamente quando Lu Yuli estava se animando, a porta do quarto foi repentinamente batida. Em seguida, a voz de Lu Tianyin veio de fora. Yuli, o chefe da divisão geral do Tribunal de Julgamento Demoníaco virá a Guangning amanhã para uma inspeção. Você pode vir comigo. Por favor, peça a ela para dar algumas orientações sobre sua prática de dança. Não vou. Ao ouvir a voz de Lu Tianyin, o tom de Lu Yuli de repente ficou gelado. Não vai? Lu Tianyin suspirou. Com um tom de pesar, o chefe da divisão geral até convidou especialmente o colega de classe Gu Qinshin da sua turma. Eu pensei que vocês dois se davam muito bem. Horário e local? A voz no quarto ainda estava fria, mas agora estava um pouco urgente. Amanhã ao meio-dia. No pavilhão Yinjui. Depois de dizer isso, Lu Tianyin saiu com um sorriso. Algumas horas antes, ela recebeu a notícia de que o chefe do Tribunal de Julgamento Demoníaco tinha assuntos urgentes a tratar. Sua chegada a Guangning seria adiada em 1 hora, ou seja, 13 horas, enquanto ela notificou Lu Yuli e o diretor da escola para o meio-dia. Eu me causei muitos problemas nesta semana. Salão do Deus Espiritual. Meu corpo está exausto, mas meus olhos revelam uma excitação sem precedentes. Na batalha com os monstros. Eu posso sentir claramente meu corpo se recuperando constantemente, e meu cultivo está aumentando a uma velocidade explosiva. A concentração de energia espiritual da era antiga é realmente diferente da atual. Eu não pude deixar de suspirar. Eu matei 11 monstros aqui. Agora estou um pouco desconfortável com a energia espiritual que transborda do meu corpo, como se tivesse atingido um gargalo. Será que vou romper para o reino do não-eu? Mas eu acabei de romper para o reino do mar de Qi não faz muito tempo. Essa velocidade de cultivo é incrível. É um pouco exagerado? Quando usei minha energia da espada para perfurar o último monstro, Alzilon, vestindo uma armadura prateada, reapareceu ao meu lado e disse respeitosamente: parabéns, mestre da loja. Você passou no primeiro nível do campo de provação demoníaca. A cada nível que você passa, você recebe recompensas diferentes. Quando o mestre da loja passar nos 2 primeiros níveis e seus meridianos forem totalmente restaurados, eu abrirei o terceiro nível do campo de provação demoníaca para o mestre da loja. Essa é a verdadeira provação. A recompensa do primeiro nível é o batismo de carne e sangue, temperando o corpo físico. Infusão de energia espiritual. Dizendo isso, Alzilon colocou a mão no meu ombro. Uma luz fluorescente me envolveu instantaneamente. No momento em que a luz fluorescente caiu, senti todo o cansaço no meu corpo. Desapareceu sem deixar vestígios. Além disso, uma energia incrível se espalhou entre meus membros. Mas o sangue em todo o meu corpo ferveu. Reino Wuxen. Após a quebra do reino, a luz fluorescente no meu corpo não mostrou sinais de dissipação e continuou a vagar pelo meu corpo. Reino Wu, 1 cavalo. Reino Wu, 2 cavalos. Reino Wu, 3 cavalos. Reino Wu, 9 cavalos. Minha aura continuou a subir constantemente. Finalmente, foi contida a força por mim no pico do Reino Wu, a meio passo do Reino Extraordinário de 3. A energia espiritual abundante ainda me rodeava. Se eu quisesse, eu poderia até mesmo romper diretamente para o Reino Extraordinário agora. Só que eu ainda reprimi esse impulso. Tão luxuoso em um dia. Eu me pergunto quais recompensas o segundo e o terceiro níveis me darão. Eu olhei para a direção onde Alzilon desapareceu com olhos ardentes. O tempo para esta provação acabou. O salão principal do Salão dos Deuses foi aberto para o mestre do salão. Cada período de resfriamento é de 12 horas. Depois que o resfriamento terminar, o mestre do salão pode entrar e sair livremente do Salão dos Deuses à vontade. O som do sistema de repente veio. Então, senti que tudo diante de mim estava girando. A tontura encheu meu cérebro. Quando abri meus olhos novamente, descobri que já havia retornado ao meu quarto. Neste momento, já era manhã do dia seguinte. A luz do sol brilhou na sala através da janela. Fiquei na frente do espelho. Olhei para cima e para baixo e executei minha respiração novamente. Estranho. Não havia manchas de sangue nas minhas roupas e não havia ferimentos de luta com monstros no meu corpo, mas meu cultivo já havia chegado ao pico do Reino Wu. Então, apenas minha consciência foi para o Salão dos Deuses. E as recompensas que minha consciência recebe serão diretamente transmitidas de volta ao mundo real. Interessante. É como jogar um jogo. Pensei profundamente e balancei a cabeça, pegando o celular ao lado. 58 chamadas perdidas, todas do diretor. Fiquei surpreso.
A propósito, o chefe do Tribunal de Julgamento Demoníaco veio especialmente a Guangning para me convidar para jantar hoje. Parece que é 12 horas. Que horas são agora? Olhei para o canto superior direito do meu celular. Senti um alívio no meu coração. Agora são 11 horas em ponto. A distância entre minha casa e o prédio de música não é muito grande. Se eu for de bicicleta, levarei no máximo 20 minutos para chegar lá. Parece que ainda vou chegar a tempo. Primeiro, vou responder ao diretor. Em seguida, lavei meu rosto rapidamente, troquei de roupa e desci as escadas rapidamente. Encontrei a bicicleta velha que eu andava há 3 anos no bicicletário e segui em direção ao prédio de música. O edifício de música é o restaurante mais luxuoso da cidade de Guangning e é bastante famoso em toda a província de Luoyang. Seu preço também é extremamente caro. Eu ouvi em algum lugar antes que alugar o edifício de música por um dia custaria milhões de moedas chinesas. Fora do portão da frente do edifício de música, inúmeros carros de luxo com aparências deslumbrantes estão estacionados ao lado. Isso realça ainda mais o estilo deste restaurante. Estacionei minha bicicleta ao lado de um Rolls-Royce comum. Caminhei em direção ao edifício de música. No portão da frente do edifício de música, 2 recepcionistas vestindo quipaus de seda preta estavam de pé, olhando para mim andando em uma bicicleta velha, com curiosidade e dúvida em seus olhos ao mesmo tempo. Senhor, desculpe, o edifício de música já foi reservado com antecedência hoje e não podemos receber outros hóspedes. Embora estivessem confusas, elas ainda sorriam e se desculpavam para mim ao mesmo tempo. Elas viram muitas pessoas ricas, e andar de bicicleta não significa nada. Elas até viram antes um cliente vindo jantar em um carrinho de brinquedo elétrico. Fui convidado para vir aqui. Meu nome é Gu Qingshin. Por favor, verifiquem, senhoritas. Havia um sorriso acolhedor no meu rosto. Um traço de desconfiança brilhou nos olhos da mulher madura. Pelo que ele sabia, quem alugou todo o prédio de música hoje foi um peixe grande extremamente assustador. Este peixe grande convidou especialmente uma pessoa misteriosa para vir ao banquete. Até o comissário político do governador de Guangning. Desta vez, ele também não foi o alvo do convite deste peixe grande. Como isso poderia estar relacionado a um adolescente que parecia ainda estar no ensino médio? Ok, por favor, espere um momento. A mulher madura franziu a testa imperceptivelmente, mas ainda assim acenou com a cabeça. Ela entrou no edifício de música e ligou para o gerente. Enquanto esperava, outra recepcionista um pouco imatura estava me olhando secretamente de vez em quando. Ela sentiu que suas bochechas estavam um pouco quentes. Este jovem na minha frente é um pouco bonito demais, revelando um ar de seriedade na garoa. Ser capaz de alugar o Music Hall, ela é provavelmente a filha de uma família nobre. Ela pensou em seu coração como fiapos de salgueiro. Em pouco tempo, um homem de terno saiu apressadamente do Music Hall. Com um sorriso no rosto, Sr. Gu, olá, eu sou o gerente do Music Hall. Você pode me chamar de Xiao Shen. Você é nosso convidado de honra hoje. O salão principal é aqui. Por favor, venha comigo. Atrás dela, o sorriso no rosto da mulher madura já havia se deteriorado um pouco. Este jovem que parece ser apenas um estudante do ensino médio é realmente o convidado de honra convidado pelo chefe, Sr. Gu. Este é o melhor lugar no Music Hall. Por favor, sente-se. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar a qualquer momento. Não vou incomodá-lo. O gerente Shen curvou-se 90 graus e estava prestes a se retirar. Finalmente, eu abri a boca. Desde a cerimônia de bênção na manhã de ontem, eu comi apenas 2 pães cozidos no vapor ontem à noite. Esta manhã, passei diretamente do reino Qihai para o dançarino de pico. Embora a quebra de nível consuma a aura do céu e da terra, mas inevitavelmente custará muita força física. Em suma, agora sinto que estou tão faminto que minhas costas estão coladas ao meu peito. Sr. Gu, tem certeza de que deseja que a comida seja servida agora? O gerente Shen curvou-se cautelosamente. Perguntou respeitosamente. Outras pessoas do Music Hall não sabem, mas ele sabe. Que tipo de pessoa alugou todo o Music Hall hoje? Esse é o chefe da seção esquerda do Tribunal do Julgamento do Demônio. Além dos 4 deuses marciais. O status e a força são quase invencíveis no prédio, e o chefe ainda não chegou. Este jovem está realmente propondo. Ele quer comer sozinho primeiro. Qual é a identidade desse jovem? O gerente Shen adivinhava constantemente em sua mente. Sim, rápido, estou com fome. Eu balancei a cabeça, minha expressão um pouco amarga. Em pouco tempo, pratos requintados foram colocados sucessivamente na minha frente.
O cheiro da comida invadiu meu nariz. Eu engoli em seco involuntariamente e comecei a enfiar na minha boca com pauzinhos. Quando eu estava comendo alegremente, de repente houve um barulho do lado de fora do music hall. Senhor, desculpe, a identidade do jovem mestre é ainda mais honrosa. Espere, senhor, você não pode entrar. Segurança, segurança! O barulho estava ficando cada vez maior. Cerca de 1 minuto depois, um homem corpulento invadiu o music hall apesar da obstrução. Atrás dele, havia um velho de cabelos brancos e rosto demacrado, exalando uma aura aterrorizante. Senhor Ian, acredite em mim, hoje realmente não dá. Estou fazendo isso pelo seu bem. O gerente Shen estava suando frio, tentando impedir o homem de avançar, mas o homem era muito corpulento. A obstrução simbólica do gerente Shen foi quase ignorada. O homem olhou ao redor. Com um bufo frio, o gerente Shen disse, não se preocupe, não vim para destruir seu lugar hoje. Estou aqui para fazer negócios. Quando terminar, irei embora naturalmente. Deixe-me terminar mais cedo. Eu irei embora mais cedo naturalmente. Dizendo isso, o homem examinou todo o prédio de música e gritou com a energia acumulada no Dantian. Gu Qinshen, saia daqui! O rugido se transformou em ondas sonoras turbulentas que cobriram todo o prédio de música. O lustre no topo da cabeça estava balançando e todo o prédio estava tremendo ligeiramente. Quem diabos está latindo? Afetando meu apetite. Eu estava com um pedaço de carne dompo na boca e levantei-me um pouco confuso. Olhei para o homem corpulento embaixo. Você é Gu Qinshen? O olhar de Yan Minden estava fixo em mim. Um sorriso frio apareceu em seu rosto. Minhas sobrancelhas se franziram ligeiramente. Em minha memória, não havia nenhuma impressão sobre essa pessoa. Engoli a carne dompo em minha boca e disse calmamente. Não, você confundiu alguém. Olhei para os dois embaixo. O jovem tinha uma aura forte. Parecia ter entrado no reino extraordinário há algum tempo. Ele tinha uma hostilidade óbvia. O velho atrás dele. A aura em seu corpo era ainda mais terrível. Eu sou Gu Qinshen. Se tiver algo a dizer, diga. Não me atrapalhe comendo. Eu olhei para baixo um pouco impaciente. Embora eu não conhecesse essas duas pessoas à minha frente, percebi a hostilidade em seus corpos. Naturalmente, eu não seria educado com ele. Comendo? Gu Qinshen, você sabe quem está na sua frente? Eu sou Yan Minden, da principal família nobre de Mongu. Meu pai é um dos 12 generais da Terra. Além disso, sou membro da Associação Estudantil da Universidade de Mongu. A propósito, com medo de que você, caipira, não saiba, deixe-me mencionar que a Universidade de Mongu é uma das 2 melhores universidades de Daxia. A pontuação de admissão do vestibular do ano passado massacrou vocês, estudantes do ensino médio que acabaram de entrar no Qihai. Vocês não ousariam nem sonhar com isso, certo? Depois de recitar uma série de nomes, Yan Minden olhou para mim de forma provocativa, parecendo querer ver surpresa e medo em meus olhos. Mas eu não esperava que eu estivesse olhando para Yan Minden com um olhar de idiota e cuspindo um osso de frango. Que se dane! Yan Minden ficou surpreso. Obviamente, ele não esperava que depois de revelar seu nome, eu ainda reagiria assim. Normalmente, enquanto ele revelasse o nome de sua família Yan, sem falar nesta pequena Guandrin. Mesmo na Mongu, onde há muitos talentos escondidos, ele poderia andar de lado. Ele franziu a testa um pouco irritado. Em vez de ficar sério de repente, eu te pergunto, o que você fez ontem no ritual do espírito heróico? Eu pergunto, essa pessoa é um dos muitos pretendentes de Lu Yuli. Por que eu beijei Lu Yuli à força, então ele veio me causar problemas? De repente percebi, você é aquele cachorro sarnento que assedia Lu Yuli há 3 anos. Essa frase parece ter atingido o ponto fraco de Yan Minden, e seu rosto se distorceu instantaneamente. Eu te dou uma chance de retirar o que você acabou de dizer. Agora venha comigo ajoelhar e se desculpar na frente de Yuli. Eu vou fingir que nada aconteceu ontem. Caso contrário, não pense em sair deste prédio de música inteiro hoje. Neste momento, Yan Minden está cheio de raiva, como um barril de pólvora prestes a explodir. Então eu também te dou uma chance. Sai imediatamente e você poderá sair ileso, respondi com calma. Ha ha ha, me deu uma chance? Só você, um reino de Qi marítimo? Yan Minden gargalhou, como se tivesse ouvido uma grande piada. Desde que eu nasci. Além do meu pai, ninguém ousou falar comigo assim, ousando apontar para a deusa do velho. Se eu não quebrar algumas costelas suas hoje, meu sobrenome não é Yan. Os olhos de Yan Minden de repente explodiram. Uma luz assustadora. Seu corpo começou a inchar.
Originalmente alto, sua altura continuava aumentando, quase tocando o teto do prédio de música, como uma enorme estátua de Buda. Bênção de nível SS. Buda de carne e osso. Diz a lenda que este veio de um asceta budista da antiguidade que se concentrou em cultivar o corpo físico. Ele refinou sua carne ao extremo e, finalmente, alcançou o Buda de carne e osso, possuindo esta bênção. Contanto que você continue refinando seu corpo, o reino das artes marciais aumentará constantemente com a força do corpo. E o verdadeiro terror desta bênção de nível SS está em: quando o abençoado entra no reino dos 5 deuses, seu corpo se tornará Buda no local, imortal e indestrutível. Ressurreição de uma gota de sangue. A capacidade de recuperação é assustadora, a menos que todos os vestígios sejam apagados instantaneamente. Caso contrário, enquanto houver um vestígio de carne, o Buda de carne e osso pode regenerar o abençoado imediatamente. Yaminden levantou a mão direita e estava prestes a me dar um tapa. Sem pressa, peguei um par de pauzinhos da mesa e infundi um traço de rima de faca neles. Assim que Yaminden estava prestes a dar um tapa, a temperatura no prédio de música pareceu cair dezenas de graus instantaneamente. A enorme palma da mão de Yaminden foi congelada com uma grossa camada de gelo em algum momento, e no meu ouvido veio um aviso do sistema. Foi detectado que personagens relacionados ao julgamento apareceram ao redor do lojista. Lembrete do deus da espada da flor de pêssego. Gatilho de um julgamento oculto. Beijar novamente a beldade da escola Lu Yuli. Recompensa após completar o julgamento. Céus e terra ressoam. Yaminden, o que você está fazendo? Do lado de fora do pavilhão Biui, uma silhueta graciosa entrou com suas longas pernas. Lu Yuli hoje vestia um vestido longo azul gelo, como se estivesse cuidadosamente vestida, como uma fada do nono céu. Yaminden não pôde deixar de ficar um pouco estupefato. Só que, neste momento, Lu Yuli não se importou com o que estava ao seu redor. O olhar que ela lançou a ele era como uma lâmina, tão frio como o inverno. Yuli, como você sabia que eu estava aqui? Esta é a primeira vez em tantos anos que você me procura ativamente. Você realmente ainda se importa comigo? Yaminden voltou a si, olhando para Lu Yuli na porta. Imediatamente ficou extremamente animado, o sorriso em seu rosto quase não conseguia ser contido. Venha, venha, venha. Velho Huang, traga o grande presente que preparei para Yuli. Olhando para Yaminden, que estava cheio de alegria. Velho Huang assentiu um pouco impotente, pegando uma caixa longa atrás dele. Abriu a caixa. Dentro estava uma espada vermelha escarlate. Assim que a espada julgamento foi retirada, a luz vermelha de fogo imediatamente se refletiu nas paredes circundantes. Até o ar neste espaço ficou um pouco quente. Isso é um tesouro de nível celestial que meu pai gastou 100 milhões para comprar na casa de leilões de Tiandao há 2 dias. É perfeito para o elemento fogo e combina muito bem com sua bênção. Yaminden tinha um sorriso bajulador no rosto. Entregou a espada chama escarlate na frente de Lu Yuli. Isto é, um tesouro de nível celestial? Todos os funcionários presentes no pavilhão Biu imediatamente arregalaram os olhos, com um traço de ganância em seus olhos. Uma pessoa pode realmente lamber como um cachorro até este ponto. Um traço de desgosto brilhou nos olhos de Lu Yuli. Yaminden, eu já te disse, não venha me assediar. Quantos anos você quer que eu repita? Enquanto falava, ela saltou e caiu ao meu lado. O frio em seus olhos derreteu rapidamente, grandes olhos cheios de água ondularam com um profundo cuidado. Colega Gu, você não está ferido, certo? Estou bem. Eu balancei a cabeça. Desculpe por causar problemas. O tom de Lu Yuli estava cheio de desculpas. Ela olhou para meu rosto e disse suavemente, com os olhos ligeiramente vermelhos. Colega Gu, por favor, faça um show comigo daqui a pouco. Fazer um show? 2 pontos de interrogação apareceram na minha cabeça. Sim, este cara é muito cruel. Mas acontece que seu cultivo é muito alto. Eu ainda não sou seu oponente agora, tenho que encontrar uma maneira de fazê-lo ir embora. Você poderia fingir ser meu namorado para se livrar dela primeiro? Tudo bem? Lu Yuli perguntou um pouco nervosa, como se temesse que eu a rejeitasse. Claro que sim. Meu coração se alegrou. Vendo-me acenar com a cabeça em concordância, o delicado rosto de Lu Yuli corou levemente. Imediatamente depois, senti uma pequena mão esgueirar-se na minha. Essa pequena mão estava fria e lisa, parecendo tão delicada quanto jade. Involuntariamente estendi meus dedos. Cocei a palma da mão dela. Yuli, o que você quer dizer com isso? Lu Yuli apertou minha mão em silêncio, tentando fazer Yaminden falar. Primeiro,
Eu já disse muitas vezes, não me chame de Yuli e não se aproxime de mim. Segundo, o aluno Gu e eu somos um casal. O que nós dois fazemos não tem nada a ver com você. Ah, Yuli. Que brincadeira é essa? Não me faça rir. Você é namorada dela? Yan Minden parecia desdenhoso. Eu vi as informações desse garoto. Ele tem quase 18 anos. E acabou de romper o reino do Mar de Qi. Um completo inútil. Eu, Yan Minden, em termos de força. Em termos de família, além da aparência, em que ponto sou mais fraco do que ele? Inútil, Yuli. Eu sei que você está me testando, querendo que eu desista. Mas eu, Yan Minden, não caio nessa. Ouvindo as palavras presunçosas de Yan Minden, o belo rosto de Lu Yuli ficou repentinamente frio e meus olhos se arregalaram. Meu Deus! Essa capacidade de imaginar coisas é muito forte. Não é à toa que ele consegue assediar Lu Yuli por 3 anos inteiros. Se a tuberculose pulmonar te encontrasse, provavelmente te ofereceria um cigarro. Algumas pessoas nunca choram até ver o caixão. Você não acredita? Então você acreditaria se fosse assim, certo? Observe atentamente. Só vou ensinar uma vez. Eu ri levemente e forcei a cabeça de Lu Yuli para o meu lado, sob o olhar de servo. E em pânico de Lu Yuli, lentamente coloquei meus lábios sobre os dela. Lu Yuli lutou simbolicamente. Seus grandes olhos inocentes como um lago brilharam com uma camada de umidade fofa e ela se apoiou suavemente em meus braços. Seu rosto estava vermelho como uma maçã madura. O teste foi concluído e as recompensas estão sendo distribuídas. O céu e a terra ressoam, o tom do céu ressoa. Sempre que o logista usa a lei, os deuses veem o conhecimento. Poderia desencadear uma ressonância entre o céu e a terra. O teste foi concluído, mas eu ainda estava segurando o rosto perfeito de Lu Yuli, relutante em soltar por um longo tempo. Não sei porquê. Estou me sentindo um pouco estranho agora, vendo essa cena. Yan Minden recuou vários passos como se tivesse sido bombardeado. Sentado no chão como uma criança, com as pernas bombas, murmurando incessantemente. Não, isso não é verdade. Como é possível? Não, eu não acredito. Isso é uma ilusão. A ilusão. Em seguida, sua aura caiu repentinamente, e um bocado de sangue jorrou. Atrás de Yan Minden, os olhos turvos do velho Huang se arregalaram repentinamente. O cultivo regrediu. A aura enfraqueceu. Este é o prenúncio de um coração de 5 caminhos quebrado. Como pode ser? Yan Minden é um talento de nível SS raro de se encontrar na família Xia nos últimos anos, e também o herdeiro do próximo chefe da família Xia. Mais importante, devido à particularidade desta bênção de nível SS, ele tem uma grande chance de avançar para a proibição dos 5 deuses. E agora, o chefe da família Xia, como um dos 12 generais imperiais, está apenas no 6º reino posterior. Pode-se dizer que Yan Minden é a única esperança de toda a família Xia. O coração do Dão é uma doença do coração, e um demônio do coração se instala nele. Incurável. Uma vez completamente danificado, a vida dos 5 caminhos chega ao fim. Para curar, ou usar um cultivo transcendente para suprimir as emoções, ou apenas resolver o demônio do coração. Pensando nisso, um traço de crueldade apareceu nos olhos do velho Huang, já que o demônio do coração do jovem mestre começou com aquelas 2 pessoas. Então, tirar a vida daquelas 2 pessoas naturalmente quebrará o demônio do coração. Quanto a qual punição ele receberá depois, não terá nada a ver com o jovem mestre. O velho Huang saiu de trás de Yan Minden e disse com uma voz rouca. Em teoria, eu não deveria interferir nos assuntos entre os jovens, mas pelo futuro da família Xia. Sinto muito, eu só posso fazer isso. Huang estendeu lentamente uma mão. Uma aura aterrorizante se espalhou. Em todo o pavilhão Injui, todos os copos de vinho, garrafas e cerâmicas se despedaçaram e caíram no chão. Eu e Lu Yuli já fomos bloqueados pelas 2 auras assassinas liberadas pelo velho. Eu coloquei Lu Yuli atrás de mim abruptamente, peguei um par de pauzinhos da mesa. Apontando para o velho à minha frente, visão do deus Lu, o céu e o homem cobrem a morte. Deuses caem. Num instante, a aura assassina entre o céu e a terra pareceu se centrar em mim. A loucura veio sobre mim. O céu que antes era ensolarado parecia estar coberto por uma camada de névoa. Os arredores ficaram sombrios e sem fundo. Uma lua de sangue escarlate rompeu a névoa, e a luz brilhou sobre mim através da janela. Como um deus da morte, os funcionários do pavilhão índio encolheram-se nos cantos, tremendo. Olhando para a cena diante de mim, suor frio escorria. É o dão da sorte.
Ou o emaranhado Dão do Massacre. Você tem apenas uma dezena de anos. Como é possível compreender o emaranhado Dão da Sorte? O velho Huang, novo deus, foi atingido por um raio. Ele sentiu um frio sem limite subir do fundo de seus pés. Instantaneamente por todo o corpo. Eu levantei levemente a mão, e um mar de sangue escarlate sem limite surgiu. Inúmeros corpos de deuses balançavam e afundavam no mar de sangue. E neste momento, eu também entendi completamente o significado específico dos fenômenos celestiais. É diferente da última vez. No mar de sangue torrencial, um por um, os deuses que já haviam morrido abriram os olhos silenciosamente. Apenas fitando o velho Huang. Rumo ao aeroporto, Luo Xi está crescendo. Você tem certeza de que aquele que compreendeu a sorte emaranhada é realmente um estudante do terceiro ano do ensino médio? Atrás dele está Luo Tianyin, com seu cabelo ruivo. Os dois saíram juntos do aeroporto. Chefe Yan. Por segurança, eu estava lá na hora. Era realmente o ápice do Dão do Massacre. O chefe Yan assentiu. A figura que caminhava para frente parou de repente. Ele lentamente ergueu a cabeça. No céu, uma lua de sangue escarlate havia substituído o sol em algum momento. Pendurado no céu, Yan Yelin olhou para a lua crescente no céu, tremendo ligeiramente de medo. Isso é o oposto da intenção assassina que ele sentiu ontem, mas há algo diferente. Contanto que a terra seja iluminada pela luz da lua escarlate. A intensa intenção assassina parece ter ganhado vida. O vento é afiado como flechas, sufocando as pessoas. Aquele jovem que compreendeu o Dão do Massacre, será que ele compreendeu algo novo? Seu olhar se dirigiu para a direção do pavilhão Yinjui. A distância sob seus pés distorceu-se e encurtou repentinamente. Um passo é uma distância de 1000 metros. No pavilhão Yinjui, o velho Huang estava paralisado em um canto neste momento. Lu Yu olhou para o soberano demônio diante dela. Sentindo apenas agitação no coração, ondulando repetidamente. Uma onda de paixão. Vivo ou morto? Meus olhos estão frios neste momento, e eu abro a boca como se estivesse dando uma ordem. Insolente, Júnior, seu dom da sorte é forte. Isso é tudo que você tem? Você realmente acha que eu teria medo? Um olhar cruel apareceu no rosto de Huang. A aura no corpo do velho Huang, o poderoso Qi genuíno do Reino Mestre, irrompeu repentinamente de seu corpo. Transformou-se em uma palma gigante azul, envolvendo-me. Tão jovem e já consegue compreender o insuperável Dão Rime. Este filho não pode ser poupado. Olhando para a palma gigante azul que estava me pressionando. Meus olhos se estreitaram, minha mão direita ligeiramente levantada, e um oceano de sangue de 10.000 metros estava prestes a cair. De repente, uma figura veio assobiando com um vento forte, entrando no pavilhão Yinjui. Estrondo! A palma gigante azul condensada pelo velho Huang quebrou repentinamente. Todo o seu corpo era como uma asa quebrada. Um pássaro voou para fora, derrubando inúmeras mesas e cadeiras no corredor, e finalmente bateu pesadamente na parede requintada. Uma grande quantidade de tijolos e telhas caiu, enterrando o corpo magro do velho Huang neles também. A cena ficou terrivelmente silenciosa por um tempo. A equipe do pavilhão Índio estava inexpressiva, olhando estranhamente para a parede desabada, com seus rostos cheios de descrença. Esse é o poderoso especialista do Reino Mestre. Ele foi expulso tão facilmente. Mesmo eu não consegui reagir por um tempo. O que aconteceu no final? A fumaça e a poeira no céu se dissiparam. Fora do pavilhão Yinjui, um homem vestido modestamente entrou, exalando uma aura assustadora ao seu redor. Quem é ele? Eu fiquei entre ele e o velho Huang, olhando cautelosamente para o homem mascarado. O mar de sangue abissal estava agitado. Não havia aura assassina contra mim em seu corpo, mas eu podia sentir que esse homem era terrivelmente forte. Além disso, a aura neste homem não estava no mesmo nível do velho Huang. O olhar atrás da máscara de Yan Yelin. Olhou para mim com interesse. Sob a luz vermelha da lua, seu corpo tremeu ligeiramente incontrolavelmente. Ele nunca tinha visto um Dão Rime tão vasto e vasto. Mesmo os 4 deuses marciais nunca lhe deram uma sensação tão chocante. Yan Yelin sentiu como se estivesse no centro do mar de sangue. As ondas turbulentas e traiçoeiras poderiam submergir seu eu insignificante a qualquer momento. Uma sensação de impotência espalhou-se por todo o corpo. Sem dúvida, este é o caminho final do assassinato. Vasto oceano, passando pelo mar rico. As pupilas de Yan Yelin estavam um pouco opacas. Murmurando para si mesmo. Neste momento, ele sentiu como se de repente tivesse percebido alguma coisa. Quem é você? Como ousa agir assim? Você sabe o que está fazendo?
ajudando este garoto. É enfrentar toda a família Yan. Você pode. Pense bem. Desmorone mais rápido. A voz rouca e fraca de Huang Lao veio. Huang Lao sangrava estranhamente, sua respiração tão fraca quanto uma peneira, em um estado lamentável. Olhando para o homem com considerável apreensão. A família Yan é realmente incrível. Agora, uma família liderada por um general pode intimidar os outros com seu poder? O homem zombou. Ele continuou. Ou a dissuasão do meu título de diretor não é suficiente. Diretor? Que bobagem! Huang Lao foi atingido pela força tirânica anterior. Seu cérebro estava um pouco confuso e ele não reagiu por um tempo. Diretor? Parece que todos têm apenas um deus-demônio. Espere. Deus-demônio? Droga, você é Yan Ye? Não. Senhor Yan. As pupilas de Huang Lao tremeram. Sua mente ficou em branco. Yan Ye é um deus assassino supremo. Como ele poderia aparecer aqui neste momento? Não é de admirar que ele pudesse se machucar gravemente com um único golpe. Huang Lao rapidamente se prostrou no chão como um cachorro, seu tom de voz cheio de pânico. Senhor Yan, tenha piedade. Este servo era ignorante. Por favor, perdoe-me por qualquer ofensa. Essa pessoa na frente dele é já conhecido como um assassino, o especialista no auge do respeito, com um temperamento muito estranho. Quando ele estava no reino do Rei Macaco, ele matou 2 executivos provinciais em público por queixas pessoais. Ao longo dos anos, pelo menos 6 dígitos de seres vivos morreram em suas mãos. Portanto, ele também foi coroado com o título de Deus da Morte. Se ele ofender seu temperamento, ele não duvida nem um pouco que ele e o jovem mestre morrerá em suas mãos. Yan Ye olhou friamente para a paralisada. Yan Minden, que estava sentado de lado, bufou friamente. Volte e diga por trás. Aquele membro da família real que apoia sua família Yan. Se eu não estivesse de bom humor hoje, eu teria aleijado este garoto, Yan Minden. Eu lhe darei 10 minutos para recuperar o fôlego e então tirar o jovem mestre de sua família Yan da minha vista. Ah, certo. Lembre-se de pagar 10 vezes os danos de hoje ao pavilhão Injui. Se faltar um centavo, irei à casa de Yan amanhã. Além disso, esta espada não é ruim. Considere como compensação pelo estresse emocional do aluno Gu. Yan Ye levemente levantou a mão. A espada da chama escarlate no chão voou verticalmente e caiu em sua mão. Não há problema. Fico feliz que o mestre Yan goste. Ouvindo a ordem do mestre Yan, não planejo incomodá-los. O velho Huang finalmente respirou aliviado. Ele se sentou onde estava e começou a se recuperar dos ferimentos graves que havia sofrido. O mestre Yan ao lado, em algum momento, estabilizou sua aura e sua mentidão não vacilou mais. Isso também deixou o velho Huang aliviado. Hoje, embora tenha sido uma grande confusão, felizmente as consequências não foram muito graves. Claro, isso é apenas o que ele pessoalmente pensa. Depois de lidar com os dois, Yan Ye virou a cabeça para minha direção e disse amigavelmente, Olá. Você é o estudante Gu, certo? O exame de admissão para a universidade está se aproximando, então atrapalhei seu tempo para vir aqui. Obrigado por me dar essa honra. Meu nome é Yan Ye e sou o diretor-geral do Tribunal de Julgamento. Se você não se importar, pode me chamar de Tio Yan. Tio Yan. O velho Huang abriu os olhos de repente, seus olhos cheios de incredulidade. Essa identidade não é comum. Tio Yan, então você pode me chamar de Pequeno Gu. Estou lisonjeado. Todos ao redor se dispersaram, acenando respeitosamente para Yan Ye. Yan Ye olhou para mim. Seus olhos brilhavam com um brilho diferente. Depois que o infortúnio se dissipou, meus olhos ficaram claros e transparentes. A energia em minhas pupilas era exuberante e extremamente afiada, mas não havia qualquer intenção assassina. Normalmente, pessoas sanguinárias são cercadas por intenção de matar o ano todo e são temperamentais e excêntricas. Tudo isso é um fenômeno normal, sem mencionar um estudante que compreendeu o supremo infortúnio do massacre. Mas eu não fui nem um pouco afetado pela minha própria intenção de matar. Uma mente tão transparente. Realmente um gênio marcial nato. Yan Ye admirou em seu coração. Olá, tio Yan. Meu nome é Lu Yuli. Lu Yuli ao meu lado também cumprimentou Yan Ye. Ouvi seu pai dizer quando veio que você tem uma bênção elemental de nível SS. A cidade de Guangning realmente tem muitos talentos este ano. Mas é realmente uma coincidência. Eu não esperava que os 2 gênios da cidade de Guangning deste ano realmente se juntassem. Yan Ye sorriu, olhando para nós dois com admiração. Tio Yan, ei, ela ainda não é minha namorada. Os belos olhos de Lu Yuli lançaram um olhar furtivo para mim ao lado dela,
e seu rosto estava vermelho. Ela disse um pouco timidamente, ainda não é minha namorada? Então parece que eu entendi errado. Xiao Gu, parece que você precisa se esforçar mais. Yan Yeling deu um tapinha no meu ombro. Um sorriso estranho apareceu em seu rosto, seus olhos se desviaram para baixo, sentindo o olhar de Yan Yeling. Nós dois inconscientemente seguimos seu olhar para baixo, onde seu olhar pousou. Nossas mãos estavam segurando firmemente uma a outra. Lu Yuli inconscientemente queria retirar a mão, mas descobriu que eu estava segurando sua pequena mão. Firmemente. Ela levantou a cabeça em pânico, encontrando meus olhos carinhosos. Eu pisquei para ela com um sorriso, e seu rosto lindo ficou vermelho de vergonha. Lu Yuli só sentiu que seu coração estava batendo forte. Obrigado pela sua preocupação, Yan Shugun. Vou me esforçar mais. Eu balancei a cabeça e disse muito seriamente. Ha 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 ha. Os alunos de hoje são realmente interessantes. Esqueça, não vou mais provocar vocês. Xiao Gu, eu vim hoje para falar de algo sério com você. Yan Yeling riu alegremente por um tempo, e seu tom de repente ficou um pouco sério. Há muitas pessoas falando aqui. Por que não vamos ao meu escritório para conversar? Aluno Lu, venha também. Escritório. Eu estava um pouco atordoado. Este é o diretor do Tribunal de Julgamento do Demônio. Seu escritório deveria estar em Longu. A distância entre Longu e Guanglin não é curta. Antes que eu pudesse reagir, Yan Yeling ao meu lado estava segurando uma longa faca vermelho-sangue. Uma fenda foi aberta no espaço. Vamos lá. Yan Yeling acenou para nós dois. Ele deu um passo à frente na fenda espacial. Eu voltei a mim e também peguei a mão de Lu Yuli. Eu entrei. No momento em que entrei na fenda espacial, senti minha visão se distorcer rapidamente. No segundo seguinte, senti que estava pisando firmemente no chão. Depois que a tontura em minha mente se estabilizou, olhei ao redor e descobri que era um escritório grande. Sem saber, eu cheguei a Mongu. Diretor Yan, você voltou. Atrás da mesa, uma mulher bonita se levantou e cumprimentou Yan Yeling. Nesse momento, ela ficou um pouco surpresa. Havia dois jovens parecidos com estudantes atrás do diretor Yan. Há muito conteúdo confidencial no escritório do diretor Yan, além de mim como secretária. Quase nenhum estranho entrou em tantos anos. Xiao Hong, sirva chá ginseng para os dois convidados de honra. Yan Yeling piscou para a mulher. Diretor Yan, não precisa ser tão educado. Apenas diga o que você tem que dizer. Farei o meu melhor para ajudar se puder, eu disse sorrindo. Bom, haha, o pequeno Gu é sempre tão direto. Eu realmente vim pedir sua ajuda hoje, mas agora. Não preciso mais no momento. Vendo meu olhar confuso, parei no pico do respeito à terra. Já faz 10 anos, sofrendo por não conseguir compreender o caminho da matança. Ontem eu senti que há um fluxo de sorte no quarto de Guanglin, e é o mesmo caminho de matança que o meu. Então, pedi ao chefe executivo Lu para me convidar ao prédio de música para ver a sorte que você mostrou hoje, e eu já entendi alguma coisa. Mas a sorte em você é muito grande, o nível é muito alto. Mesmo que seja apenas um fio, ainda preciso de algum tempo para digerir. Espero que depois de digerir essa sorte, você possa me mostrar a sorte novamente. Um som nítido veio. O copo de porcelana azul e branca na mão de Xiao Hong se quebrou em resposta, e o chá derramado estava por todo o chão. Xiao Hong olhou para mim atordoada. Demorou um pouco para reagir, em pânico. Desculpe. Sinto muito. Vou limpar agora. Xiao Hong abaixou a cabeça e pediu desculpas. Começou a limpar o chão. Seus olhos estavam cheios de choque, que não se dissipou por muito tempo. Qual é a situação? Este jovem que parece apenas um estudante já compreendeu a sorte? E essa sorte é tão grande que até mesmo um especialista de pico de respeito à terra como o diretor Yan não pode entender imediatamente. Ainda precisa de tempo para digerir. Que tipo de gênio incomparável é esse? Não. Deveríamos chamá-lo de monstro, certo? A pequena boca de Lu Yuli atrás de mim também se abriu ligeiramente, com espanto em seus grandes olhos brilhantes. Embora ela também tenha sentido parte de mim, ela não esperava que fosse a sorte suprema. Sem problemas. É bom poder ajudar o tio Yan. Eu sorri levemente, respondendo humildemente, ha 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 ha, bom. Pequeno Gu, se você encontrar alguma coisa no futuro, ligue para o tio Yan. O tio Yan vai te ajudar a resolver. Yan Yeling riu alegremente e então disse. Mas fique tranquilo, o tio Yan não vai te dar nada de graça desta vez. Pegue isso. Ele tirou um toque em vermelho sangue de sua cintura e jogou em minha direção.
Antes que eu pudesse perguntar, Yan Yelin explicou, em alguns dias. Será o dia em que o Tribunal de Julgamento Demoníaco da cidade de Guanglin recruta reservas. Pegue este token. Contanto que você passe no teste de reserva e grave seu arquivo. Sua posição no Tribunal de Julgamento Demoníaco será automaticamente promovida a supervisor. Supervisor do Tribunal de Julgamento Demoníaco. Fiquei surpreso. Yan Yelin quer me puxar diretamente para dentro completamente? Abaixei a cabeça e comecei a pensar cuidadosamente, vendo alguma hesitação em meus olhos. Yan Yelin disse muito seriamente, pequeno Gu, não se apresse em recusar. Nosso Tribunal de Julgamento Demoníaco, eu não forço tanto. O Tribunal de Julgamento Demoníaco e o Império da Xia são diferentes de outras agências governamentais. É uma organização especial independente das leis de Daxia. Juntar-se ao Tribunal de Julgamento Demoníaco, acima do nível de supervisor, não só não será restringido por missões, mas também terá o poder de matar primeiro e relatar depois em Daxia. O poder do supervisor do tribunal é ainda mais próximo do magistrado da cidade de Guanglin. Há também um salário considerável a cada mês. O quê? Meus olhos brilharam de repente. Tem salário? Você deveria ter dito isso antes. Minha família está tão pobre que não consegue nem tirar a tampa da panela. Já que é assim, então agradeço ao secretário Yan. Peguei o token. Venha me encontrar. Nessa altura, mostrarei a você a verdadeira face deste mundo. A verdadeira face do mundo? O que isso significa? Será que o que estou vendo agora não é a verdadeira face deste mundo? Minha mente estava cheia de dúvidas e me senti um pouco tonto. Yan Yelin acenou com a mão e a fenda espacial se abriu na posição original. Tudo o que precisava ser dito foi dito. Se não houver nada mais, vocês podem sair. Esta fenda espacial pode teletransportá-los para qualquer lugar no distrito da cidade de Guanglin. Claro. Se vocês quiserem fazer de novo, eu também sou bem-vindo. Eu sorri para Lu Yuli. Pequena Yuli, então te vejo em 2 dias. Vou sentir sua falta. Percebendo a mudança no meu apelido para ela, sob a premissa de que os dois estão interpretando amantes, qual é a relação entre nós dois? Em meu coração, ela estava realmente um pouco nervosa. Tudo bem, ela corou, acenando obedientemente e seguindo-me para o departamento de caça. As figuras dos dois desapareceram no escritório. Depois que a fenda espacial se fechou completamente, Xiao Hong disse preocupado. Diretor Yan, a colega Gu ainda deve ser uma estudante. Você a promoveu diretamente a inspetora. Temo que isso seja um pouco irregular. Cada inspetor da sala passou por longos anos de avaliação para ser qualificado. Mesmo a maioria dos membros do Tribunal de Julgamento do Demônio não consegue chegar à posição de inspetor em toda a sua vida. O inspetor de Guanglin morreu recentemente em serviço. Quase todos os oponentes do Tribunal de Julgamento estão de olho nessa posição, e um inspetor geralmente corresponde ao estágio final do reino da grande realização. É difícil imaginar como uma inspetora no reino da ausência pode convencer as pessoas. Além disso, um adolescente que ainda é estudante serve como inspetor. É simplesmente inédito. Xiao Hong, você está pensando em derrubar o Buda celestial dela? O tom de Yan Yelin era indiferente. O caminho do massacre nela é tão vasto que você não pode imaginar. Mesmo os 4 deuses marciais não podem se comparar a ela. Além disso, em comparação com ontem, sua sorte teve novas mudanças hoje. Que tipo de monstro é esse? Xiao Hong ficou atordoado por um momento e não soube o que dizer. Além disso, eu nunca considerei se ela realmente pode ser competente como inspetora de Guanglin. Seu talento é realmente terrível. É uma joia quase perfeita, mas uma joia precisa ser forjada. E os líderes de algumas equipes em Guanglin têm personalidades estranhas e explosivas, o que pode ser usado como sua pedra de amolar. Contanto que ela possa assumir a posição de inspetor em 1 ano, meu arranjo será útil. O olhar de Yan Yelin era profundo como o mar, como se estivesse planejando. Xiao Hong acenou inconscientemente com a cabeça. Entendo. Dentro de 1 ano, como inspetora de Guanglin. Essa velocidade também é bastante terrível. Eu não esperava que o diretor Yan estivesse fazendo esse tipo de plano. A propósito, Xiao Hong, abra o sistema de linha completa para mim. Quero aumentar o nível de ocultação de identidade de Gu Qinshin. Você também sabe a situação recente no prédio está ficando cada vez mais perigosa. As informações sobre esse gênio de jazz devem ser mantidas em total segredo. Yan Yelin inseriu a identificação. Uma faixa dourada de luz flutuou. Na tela azul, bem-vindo, distinto usuário de limite total de nível S.
Como diretora do Tribunal de Julgamento do Demônio, seu limite total é o mesmo que o limite total dos 7 imperadores celestiais, ambos de nível S. Além dos 4 deuses principais, Indaxia, ninguém tem uma autoridade maior que a dela. Mesmo os 7 reis celestiais que detêm o poder real em Daxia só podem igualar sua autoridade. Procurando por Gu Qinshen na cidade de Guanglin. Modifique sua permissão oculta para o nível 1. Yan Yenin disse via entrada de voz, esta é a maior permissão que ela pode mobilizar como uma classe S procurando por Gu Qinshen na cidade de Guanglin. Procurando por Gu Qinshen na cidade de Guanglin. Em modificação, falha na modificação, sua permissão é insuficiente para modificar as informações ocultas desta pessoa. Permissão insuficiente? A permissão de nível S não é suficiente para modificar as informações de identidade de um estudante do ensino médio? O que está acontecendo? Por que ninguém foi chamado para consertar a falha no equipamento? Yan Yeling olhou para Xiaolonho, franzindo a testa. Um pouco insatisfeita. Não, eu usei hoje de manhã. Para processar vários documentos de identidade. Será que o equipamento travou? Xiaolonho pressionou o botão de reinicialização com alguma dúvida. Após a reinicialização, Yan Yeling tentou modificar novamente por entrada de voz, mas ainda falhou. Troque de equipamento. Quem mais está no tribunal hoje? Yan Yeling franziu a testa. Diretor Yan, parece que o Elder Wang está de plantão no tribunal hoje. Assim que Xiaolonho terminou de falar, Yan Yeling encurtou a distância e, com um passo, no segundo seguinte, ela apareceu em frente ao escritório no terceiro andar, perto da porta, e podia-se ouvir vagamente o som de respiração de homens e mulheres vindo de dentro. Yan Yeling chutou a porta do escritório. Ao lado da mesa, estava um careca de meia-idade. Neste momento, uma mulher charmosa vestindo meias pretas estava sendo abraçada por ele. Ouvindo o estrondo da porta sendo arrombada atrás dele, o Elder Wang, que estava no auge da excitação, estremeceu de medo, e a expressão de prazer em seu rosto desabou instantaneamente. A mulher gritou e rapidamente pegou as roupas ao lado para cobrir seu corpo. O bom momento foi interrompido. As veias na cabeça do Elder Wang saltaram e ele ficou furioso instantaneamente. Cão Nima. Qual cachorro se atreve a procurar? Caramba, Lord Yan! Olhando para a familiar máscara vermelha na frente dele, o Elder Wang saltou 3 metros de altura e a expressão em seu rosto mudou instantaneamente. Acabou. Por que é esse deus da morte? Onde está o equipamento de autenticação de identidade no escritório? Yan Yeling não disse besteira para ela. Um olhar passou por seus olhos e a aura assassina em seu corpo jorrou incontrolavelmente. Lord Yan, a área de autenticação de identidade fica ali. Sentindo a pressão vindo de Yan Yeling, o Elder Wang ficou imediatamente coberto de suor, com os dedos tremendo apontando para trás dele. Yan Yeling caminhou até o equipamento. Inserindo a identificação. A voz forte de Gu Qinshen ecoa, inserindo o estilo Guanglin, modificando suas permissões ocultas para nível extremo. Falha ao modificar. Suas permissões são insuficientes para modificar as informações de identificação ocultas de Gu Qinshen. A expressão de Yan Yeling muda drasticamente. Ela olha fixamente para a tela, como se não pudesse acreditar em seus próprios olhos. Já troquei de dispositivo. Por que ainda falha? É impossível que 2 dispositivos apresentem problemas ao mesmo tempo. Sendo assim, aquele resultado aparentemente impossível deve ser a resposta correta. Uma resposta surge lentamente na mente de Yan Yeling. As permissões ocultas deste jovem provavelmente estão acima das minhas. Ao pensar nisso, um calafrio sobe dos pés de Yan Yeling, espalhando-se gradualmente por todo o seu corpo. Por trás deste jovem, existe uma existência ainda mais terrível do que a minha identidade. Os 4 grandes 5 deuses. Ou o respeito interno. O limite que desapareceu no prédio por muitos anos.